Você é do signo de Gêmeos e sentiu vontade de clicar nesse vídeo? Confie na nossa conexão, seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar para o que está se movimentando na sua energia pelos próximos 7 dias. Sem medo, sem pressa, sem ilusão. Respira fundo, que o tarô oriente, que a intuição conduza e que essa mensagem chegue somente para as pessoas que estão prontas para recebê-las. Gêmeos, vamos ver qual que é a energia para os próximos 7 dias. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, acolha somente o que ressoar e solte tudo aquilo que não fizer sentido para você. E fique comigo até o final, porque temos o conselho do oráculo. Gêmeos, a energia da semana saiu a Rota da Fortuna, o 7 de Espadas e a Sacerdotisa. Gêmeos, o tema central dessa semana é mudar o rumo da vida, mas o verdadeiro motivo você só vai compreender depois. Alguma coisa deixa de funcionar como sempre funcionou e te empurra para uma nova direção. E aí no meio da semana você precisa se retirar de uma situação, de um local, de uma relação. E você termina a semana tipo assim, nossa, eu não tô entendendo nada. Por que isso está acontecendo? Aonde que a música tá tocando? Sabe aquela coisa assim de você se ver no meio de um furacão, mas parece que você tá numa bolha, como se aquilo não estivesse acontecendo com você? É mais ou menos essa sensação que eu tenho. Que você segue o fluxo sem entender nada. Gêmeos, não força. Porque isso tem um plano maior lá na frente que você não vê ainda. Vamos. Qual o principal ponto de atenção? Para onde que Gêmeos tem que olhar essa semana? Quatro de paus. 2 de ouros. E a torre. Gêmeos, a história inicial agora fica mais limpa, né? Na verdade é um ciclo que começa a mudar, que te empurra para uma nova direção, que você não vai estar entendendo nada, mas é para confiar no universo. Aí no ponto de atenção, veio o quê? O 4 de paus. Então o primeiro ponto para você olhar é para você se agarrar na sensação de estabilidade que você tem hoje. Agarra nessa estabilidade que você tem. Para isso te dar sustentação. Olha, você está tentando equilibrar as coisas? Não tenta. Essa semana não tenta equilibrar as coisas. Deixa acontecer o que tiver que acontecer. E a torre, ela sai aqui falando que vai ter algumas estruturas materiais que vão desabar. Então talvez exista alguma coisa que você mantém porque te dá uma sensação de estabilidade, mas que na verdade impede você de se movimentar. E quando a roda gira, ela vai mudar completamente o caminho que você escolheu. Então isso reforça que alguma mudança de rota não vai ser pequena. O ponto de atenção é você não tentar equilibrar, soltar e confiar no processo. Porque esse processo, essa finalização, essa mudança de rota vai te levar para mares mais tranquilos. Então mesmo que você não esteja entendendo nada, e você não vai estar entendendo nada,
ao final da semana, vai falar, nossa, o que aconteceu? Da onde que eu fui atingido? Confia. Confia no processo. O conselho. Saiu a rainha de copas, 4 de copas e o sol. A sua postura, Gêmeos, tem que ser uma postura madura, emocionalmente, sentir, acolher-se, não reagir no susto. Porque, Gêmeos, você vai estar atravessando uma mudança em cima de mudança e não entendendo nada. Então, mantenha o seu controle emocional. Acolha as suas dores. Permita-se sentir, mas não reagir. O cuidado aqui é não deixar o que foi vivido ou construído impedir o nascimento de uma nova possibilidade. Não fique tão preso ao que está te desmoronando e te decepcionando a ponto de não perceber o que está se abrindo na sua frente. Aquilo que antes era intuito passa a ser uma verdade. Os resultados começam a surgir. Aquilo que estava oculto começa a ser iluminado. Então, depois de dúvidas e dúvidas, acontece aquela clareza, aquela vitalidade, o que não me mata me fortalece. Tenha em mente 3 coisas essa semana. Você já passou por tantos encerramentos de ciclo que você sabe exatamente dentro de você como sobreviver. Então você consegue olhar aquilo tudo desmoronando e saber que caminho que você vai seguir. Porque você tem experiência tanto na queda quanto na reconstrução da sua vida. A semana começou com uma rota girando. Passou por uma mudança de rota forçada, te colocou na frente de um desmoronamento e termina dizendo que aquilo que hoje parece confuso tende a te trazer vitalidade. Você finalmente vai entender por que as coisas precisaram mudar. O que acontece? Se você buscar a sabedoria que você já tem dentro de você, você passa por essa mudança e consegue encontrar uma nova direção. E dali pra frente, você consegue criar uma nova realidade. Então, a melhor postura é mantenha a calma, deixa acontecer o que acontecer e entenda. Confie na vida. Confie no que você já passou. Em quem você é hoje. Porque primeiro vem a mudança, depois vai vir a compreensão. E só então você consegue, a partir disso, reconstruir. Mas eu entendo aqui que esse caminho vai ser um caminho melhor para você. E para mim. Olha, eu tô até pecando o tarô. Vamos lá, vamos uma mensagem do oráculo. Mensagem do oráculo para Gêmeos. Escute, ela ainda fala aí dentro. Gêmeos, aqui quando
o seu ponto de atenção era olhar para o que te traz estabilidade, isso conversou com o conselho do oráculo. O que realmente te traz estabilidade é você. Lembra que eu falei que para você se voltar para si, que você vai ter passado por isso e vai saber o caminho para sair disso e vai saber como controlar a situação? Porque você é uma força da natureza. E aí, o oráculo vem falando exatamente isso. A sua estabilidade está dentro de você. Então, Gêmeos, no meio de tudo isso, no meio dos escombros, você tem que ter certeza que você não está começando do zero. Você já viveu, já aprendeu e já atravessou outras mudanças. E existe dentro de você uma sabedoria capaz de encontrar uma nova direção. E é exatamente isso que esse oráculo vem lembrar. Que a sua verdadeira estabilidade não está no que existe ao seu redor, está dentro de você. Então, se alguma coisa mudar essa semana e você sentir-se perdido por alguns instantes, silencie o ruído externo e se escute. Porque você é o mapa para sair dessa torre. E a sua frase de poder para essa semana é: eu faço silêncio para ouvir a minha verdade. A minha alma conhece o caminho. A minha voz interior me guia. E minha essência fala mais alto do que qualquer ruído do mundo. E se você está vivendo uma situação parecida e se perguntando como eu encontro uma nova direção no meio de tantas mudanças, entre em contato pelo WhatsApp. Porque as leituras coletivas mostram caminhos, mas a leitura individual mostra o seu caminho. E se essa leitura ressoou com você, deixa nos comentários uma palavra que represente a sua semana. Ou escreva o que aconteceu. Isso ajuda bastante a fortalecer a nossa corrente de intenção e também me permitir saber quais temas estão mais presentes para vocês. E lembre-se, Gêmeos, Lua de Cleo, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos da Cleo!